A chinesa DeepSeek, dona do chatbot que está surpreendendo o mundo da tecnologia, está com uma novidade multimodal capaz de analisar e gerar imagens. Segundo a empresa, o chamado Janus Pro conseguiu superar o DALL-E 3 da OpenAI em alguns testes. As aplicações abrangem diversas áreas, como criação de conteúdo visual, gerando imagens originais para publicidade, design e jogos, por exemplo. Bom, edição de fotos, com aplicação de filtros, remoção de objetos, além de análise para extrair informações relevantes das cenas. São outros recursos do Janus Pro. Essa novidade reforça a posição da DeepSeek como um player importante no cenário da inteligência artificial, impulsionando, é claro, a inovação e desafiando os líderes já estabelecidos. A gente acompanhou na edição de ontem do Olhar Digital News que a semana começou turbulenta para as ações da Big Tech, aliás, das Big Techs, por exemplo. E hoje vamos repercutir essa novidade das imagens da inteligência artificial chinesa e toda essa agitação no setor de tecnologia no mundo, no nosso quadro Fala Aí. E para isso, é claro, vamos contar com a participação dele, Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP e também colunista aqui do Olhar Digital. Vamos dar um pulinho lá, ver se o Pena está aqui conosco. Olá, Pena, muito boa noite, bem-vindo, querido. Tudo bem, Marisa? Saudade de você. Faz tempo que a gente não se conversa e estou muito contente de estar aqui de novo para repercutir esses assuntos aí que tomaram, né? Cada semana é uma bomba nova, Marisa. E a bomba da vez é o DeepSeek. Pois é, e aparentemente surgiu de repente, mas não é bem assim. A gente sabe que não foi um surgimento repentino. Mas, Pena, antes de mais nada, feliz ano novo para você. Bom encontrá-lo aqui novamente ao vivo, viu? Sim, feliz ano novo para você também, para todo mundo. Vamos embora. Vamos embora, Pena. Olha, para começar, falando sobre esse lançamento de agora da DeepSeek, que é esse Janus Pro. Explica para a gente o que é o Janus Pro, os detalhes dessa inteligência artificial multimodal da empresa chinesa. Pois bem, a diferença do Janus Pro para o outro modelo deles, né, e que eles já colocaram, R1 ou V3, é porque esse é multimodal, ou seja, ele consegue processar mais do que uma mídia, e no caso, texto e imagem. Então, primeiro, ele é um modelo bem pequeno. Tá, a gente está falando, o maior deles, são vários modelos, mas o maior deles tem 7 bilhões de parâmetros, é considerado um modelo pequeno. É um modelo de teste e desenvolvimento, não está nem pronto ainda, mas a DeepSeek já está mostrando para que veio, né? Não deu nem tempo aí direito da sua último lançamento, o R1, que foi no dia 20 de janeiro, eles já estão colocando outros modelos mostrando que estão querendo escalar. Por quê, Marisa? Porque é o processo meio que natural, a gente viu isso acontecendo com as outras empresas, a OpenAI, a Google, que primeiro liberavam o modelo de texto, e depois foram fazendo modelos mais avançados, depois modelos que trabalhavam com imagem também, porque no final é muito importante para que você consiga usar esses modelos de maneira mais eficiente, que você consiga usar mais mídias, né? Você possa passar uma imagem para ele analisar ou ele gerar uma imagem. Então esse Janus Pro, ele é um modelo, embora pequeno, ele já se mostrou muito capaz em gerar imagens. Então, ele conseguiu, em alguns benchmarks, em alguns problemas aí de referência, ele se saiu melhor mesmo do que o DALL-E 3, né? Você até comentou isso na matéria. O que já mostra uma coisa muito, muito legal, que ele está realmente muito eficiente, porque mesmo um modelo pequeno consegue gerar uma qualidade boa. Porém, é válido dizer que o DALL-E 3 não é o modelo top de mercado. Ele já está até ultrapassado, né? Até uma reclamação. A gente já tem modelos de imagem muito, muito superiores ao DALL-E 3 no mercado, né? Desde o Midjourney até Flux, enfim, vários outros que, até mesmo o Grok, tem o Aurora agora, que fazem imagens muito melhores. Então, é uma conquista sim, o Janus Pro está chegando aí, mas nesse sentido ele ainda não está aí rompendo as barreiras, né? Ele ainda está se mostrando um modelo eficiente. E acho que essa é a palavra interessante, porque o que a DeepSeek está mostrando para todo mundo é que ela sabe fazer modelos eficientes. O que significa eficiente? Que você pode gastar muito menos, que você precisa de menos energia, que você precisa de menos processamento para chegar num resultado muito bom. E isso, Marisa, faz toda a diferença. É assim que o mercado está reagindo, inclusive, porque teve a queda das ações aí da NVIDIA, que em um único dia caiu aí 500 bilhões, quase 400 bilhões, enfim. Isso mostra que talvez dê para fazer as coisas que todo mundo está fazendo de um jeito mais em conta. E no final o mercado se importa com dinheiro. Com certeza. Agora, inclusive, esse assunto com relação aos chips, grandes investimentos em inteligência artificial, né, grandes data centers para lidar melhor com a inteligência artificial, e aí surge uma ferramenta que aparentemente é mais em conta. Você consegue dizer para a gente como que ele fez isso, Pena? Ou seja, o que está por trás dessa história e como que surgiu essa tecnologia, digamos, mais barata?
Perfeito, Marisa. Então, a China, ela teve que se reinventar, principalmente porque ela está sofrendo boicote por conta dos Estados Unidos e do Ocidente em geral, para receber chips mais avançados, né? Já vem essa política aí de alguns meses. Então, eles tiveram que fazer com menos, digamos assim. Mas como é que funcionou? Vamos contar um pouco a trajetória aí da DeepSeek e dos modelos que eles já lançaram. Então, eles começaram com o modelo DeepSeek V, né, o V1, V2 e V3. O V3, que é de dezembro do ano passado, foi o primeiro que começou a chamar atenção. Então, primeiro, é um modelo grande. O modelo grande ele tem 675 bilhões de parâmetros, né, muito mais do que os 7 bilhões do outro. Por isso que eu falei que aquele era bem pequeno. 671 bilhões já é um modelo que a gente considera um modelo bem grande, mas não enorme. Existem modelos muito maiores, né, do que esse ainda, mas, enfim, já é um modelo, digamos, de peso. E aí, como é que eles fizeram, né, esse treinamento? Eles, basicamente, começaram a fazer o pré-treinamento usando muitos dados de textos variados, seja em chinês, seja em inglês, e depois eles passaram por uma outra etapa, que é uma etapa que ela é um fine-tuning, um ajuste com dados de maneira supervisionada, com dados rotulados. O que seria isso? Quando o modelo sai desse pré-treinamento, ele ainda está muito cru, muito bruto, ele não fala de um jeito palatável, agradável. Então, há algumas técnicas para deixar o modelo mais palatável. Uma delas é fazer esse treinamento supervisionado, esse ajuste, né, que a gente chama de supervisionado. Então, você vai colocando perguntas e comparando com respostas que você já gostaria que ele desse. E se ele se afasta dessa resposta, ele responde de um jeito ruim, de um jeito não muito preciso, você dá ponto negativo para ele, Marisa. Você fala assim, você errou, você é ruim. Se ele acertou, você recompensa positivamente. Então, é um treinamento por reforço, mas nesse sentido, com dados supervisionados. E aí eles fizeram esses ajustes todos e conseguiram fazer esse modelo que já era muito bom, muito interessante. Só que tem um pulo do gato aí, muito, muito legal, Marisa. O modelo, eu falei para vocês que ele é bem grande, 671 bilhões de parâmetros. Porém, dentro desse modelo tem vários experts. É como se, em vez de eles treinarem um único cérebro, uma única inteligência, eles treinaram um monte de fragmentos, cada um especializado em alguma coisa. É uma múltipla personalidade. Imagina uma pessoa com múltiplas personalidades, é mais ou menos isso. O modelo tem um gênio da matemática, um cara que entende de biologia, um cara que entende de história, um cara que entende de notícia. São várias personalidades. E aí, quando ele recebe uma pergunta, o cérebro acima desse, a personalidade geral, decide quem vai responder. Chegou aqui uma pergunta de lógica. Quem que vai responder? Vamos aqui passar para o Joãozinho. O Joãozinho sabe tudo de lógica. Não vamos passar para a Mariazinha, porque a Mariazinha não sabe lógica, ela sabe história. E assim, a gente chama isso de mixture of experts, mistura de experts, são vários experts. Isso deixa o processo mais eficiente, porque cada um desses experts só usa 35, 37 bilhões de parâmetros, não 671. É como se você tivesse só, para você processar, você precisa de muito menos parâmetros para você fazer isso. Então, você não gasta tanta energia, não gasta tanta computação. Então, beleza, esse é o modelo que eles fizeram, essa mistura de experts. E depois veio o modelo R1, que foi lançado agora há pouco, no dia 20 de janeiro, que é um modelo de raciocínio. Então, ele usou toda a estrutura básica que já tinha nesse modelo anterior, no V3. Então, eles aproveitaram tudo, só que aí fizeram um novo treinamento para ele ser um modelo de raciocínio também com essa mistura de experts. E é isso que fez toda a diferença. O que chamou a atenção é porque eles conseguiram fazer tudo isso com muito pouco recurso, como eu falei para vocês. Eles não têm os melhores chips e eles não têm tanto dinheiro. E ainda assim, só com 6 milhões de dólares, é o que eles anunciaram, eles conseguiram fazer um treinamento de um modelo que não é um dos maiores do mercado, mas é um modelo robusto, que está batendo os benchmarks, os testes aí, dos modelos aí do topo de linha. Então esse foi o grande feito e é isso que no final está chamando a atenção. Não é nem o resultado, não é nem que ele fez algo que ninguém fez. Só que ele fez algo que as pessoas já fizeram, usando muito menos recursos, muito menos memória, muito menos computação. Isso tem um valor muito grande. Com certeza, aliás, muito boa a sua explicação, acho que a gente conseguiu situar aqui como que foi esse método, né, que fez com que surgisse uma ferramenta eficiente também, mas com baixo custo. Agora, você mencionou, inclusive, que parece que foi mais uma reação. Falando em Estados Unidos, inclusive, Pena, a gente sabe que os Estados Unidos estão investindo bastante pesado em inteligência artificial, até por conta das novas orientações de Donald Trump, em especial com o chamado projeto Stargate. Eu queria aproveitar que você mencionasse, também falasse um pouco sobre essa iniciativa ambiciosa que visa revolucionar a infraestrutura de tecnologia do país, ou seja, os Estados Unidos. E como o DeepSeek pode afetar esse mercado, em especial esse tal do projeto Stargate. Beleza, então, assim que o Trump assumiu, ele anunciou esse projeto Stargate, que eu chamo, né, eu falo que é como se fosse o projeto Manhattan, de tão ambicioso, Marisa. O projeto Manhattan é aquele que fez a bomba atômica lá na década de 40, que naquela corrida na Segunda Guerra, para ver quem conseguia fazer a bomba atômica primeiro, foi muito, muito, muito dinheiro, muitos cientistas colocados num único lugar para poder fazer essa bomba atômica. Então, claro, agora não é uma bomba atômica, mas é como se fosse a mesma corrida. A gente está nessa corrida, os Estados Unidos e a China meio que estão nesse processo. Por quê? Porque a inteligência artificial talvez
talvez seja a nova bomba atômica, talvez seja quem dominar isso vai ter um poder absurdo. Então, ele anunciou esse projeto Stargate, só que esse projeto ele não é financiado tecnicamente com dinheiro do governo, do contribuinte. Vai ter um apoio, obviamente, do governo, possivelmente em instalações, em maneiras de importar coisas, de facilitações diversas, com certeza, mas o dinheiro vai vir, é um dinheiro de empresas privadas, vai ser uma joint venture entre várias dessas empresas, essas big techs, como a OpenAI, Oracle, etc. Tudo bem, então esse é o projeto Stargate. E quais são as cifras que foram anunciadas? 500 bilhões de dólares, Marisa. É muito, muito, muito dinheiro. É mais dinheiro, se a gente fosse converter o projeto Manhattan, atualizar para os números de hoje, é mais dinheiro do que o projeto Manhattan. Assim, é uma cifra gigantesca, né? Gigantesca. É o PIB de alguns países, né? Assim, dependendo do tamanho do país, dá o PIB do país. Ou seja, é algo realmente ambicioso. E aí já muito se questionou, até o Elon Musk, que está fora dessa brincadeira, ele falou assim, não tem dinheiro para isso, né? É claro, ele ficou de fora, ficou ali mordido, né, e resolver comentar, nem tem esse dinheiro. Aí outras empresas começaram a se manifestar dizendo que tem esse dinheiro. Claro que esses 500 bilhões vão vir durante esses 4 anos, né? Realmente ter essa cifra em caixa aí, disponível. Então eles começariam com 100 bilhões e parece que tem. Então esse é o grande projeto ambicioso dos Estados Unidos para fazer frente. Aí aparece o DeepSeek, né? E será que isso muda alguma coisa? Então a primeira reação, acho que do americano em geral, foi negar. Alguns até falaram, isso é uma campanha de marketing para desestabilizar os nossos mercados e assim, né, gerar toda essa confusão. Olha, eu vi alguns especialistas checando esses números, eu mesmo fiz algumas contas para ver se era razoável, e parece que tá, Marisa? Claro que a gente não sabe o que acontece lá dentro da China, a gente não sabe qual a influência que o governo tem em cima dessa empresa que está fazendo o DeepSeek, a gente não conhece isso, pode ser que seja bem controlado, pode ser que não. Mas quando você olha os dados que eles apresentam, e olha, tem artigo científico, esses dados são abertos, os modelos são abertos, são open source, a gente consegue ver que faz sentido. Eles conseguiriam, de uma maneira muito eficiente, usando as técnicas que eles propõem, fazer esse treinamento com essas cifras que eles falaram. Assim, não tem nada que você olhe e fala assim, nossa, não dá para fazer. Claro, precisa de gente muito boa. E com certeza eles têm. A China é a que mais publica artigos em inteligência artificial, mais do que os Estados Unidos, mais do que o Ocidente. Isso já vem de um tempo, ou seja, eles estão na frente na pesquisa de IA. Então, não é difícil você pensar que isso se sustenta, até porque eles estão com o modelo oficial lançado, eles estão dando acesso para as pessoas estão dando de graça, Marisa. Se não fosse um modelo tão eficiente, seria difícil eles conseguirem manter isso no ar, porque as pessoas iam começar a usar e ia cair, porque não ia ter. Então, assim, primeira coisa, me parece que é consistente. Não dá para saber quanto de influência, quanto que isso é estratégico para combater aí o projeto Stargate. A gente ainda não sabe, mas faz sentido. E o que eu achei mais curioso disso tudo é que em um dia a Nvidia perdeu, né, caiu as ações em 460 bilhões de dólares, que se você for ver, dá quase a cifra do projeto Stargate. Então é muito engraçado. Assim, não tem esse dinheiro, mas é possível uma empresa perder todo esse dinheiro em um dia. É claro que quando a gente fala perder o dinheiro, tem que tomar cuidado, porque não é que perdeu, o dinheiro sumiu. São as flutuações das ações. E claro que o mercado está reagindo e amanhã pode ser que volte. Parece, inclusive, que já está voltando, mas a gente não sabe, está muito incerto. Ainda está aquele período, né? Aquele período de bolha que você não sabe se vai para cima, se vai para baixo. O fato é que foi uma grande, um tapa na cara do Ocidente, um tapa na cara dos Estados Unidos, que achou que estava com essa bola toda, e na verdade parece que não estava. O próprio projeto Stargate começou a ser olhado com mais desdém. E para mim, o que isso mostra, Marisa, é que existem muitos jeitos mais eficientes de fazer inteligência artificial, a gente ainda nem chegou perto, né? Dá para conseguir muito mais inteligência, muito mais performance, com menos custo, com menos dinheiro. É isso que a China, no final, está ensinando para a gente. Tá certo, pois é, e com certeza ainda essa semana teremos mais novidades ainda, porque a velocidade das informações sobre a China realmente vai abalar o mercado ainda essa semana. Pena, muitíssimo obrigada por mais uma participação aqui com a gente, com essas explicações que eu tenho certeza foram ótimas para todos que estão acompanhando. E semana que vem a gente se encontra. Beleza, Marisa, obrigado aí, até semana que vem.